uma noite muito especial. Para quem ainda não teve a oportunidade de me conhecer, vou já me apresentar de início aqui, antes da gente ter ideia do nosso palestrante de hoje, nosso mediador desse tema. Me chamo Gerson Dalegrave, sou procurador aqui do município de Porto Alegre e particularmente é uma grande honra eu estar hoje praticamente num ano de casa, que eu completo no dia 1º de junho, né, há um ano estar atuando na instituição, fazer uma live aqui pela ESDM, né, uma escola de grande renome, de prestígio, com colegas e enormes temas debatidos, propostas, ideias que a escola traz aqui para a gente. Então hoje temos uma live especial com o nosso colega Daniel, que logo vai entrar aqui, eu vou compartilhar com ele, né, uma temática de cunho totalmente atual, ou posso até dizer assim, um tema que nunca vai se perder no tempo, ouso a dizer isso, um tema que irá se renovar, né? E a gente aguarda então que a gente faça uma boa ideia, uma boa transmissão, que as pessoas gostem. Ficamos abertos para interação também. Vou aguardar que o professor Daniel Marinho entrar, faça a apresentação e a gente vai começar que nem ele me disse, esse bate-papo, né? Ele disse, eu topo vir ali na escola, mas vai ser, né, um bate-papo, né? Então espero estar à altura dessa situação. Aproveitando também a nossa escola, né, antes que eu me esqueça, antes que a Tati pegue no meu pé, né, e o Rafael também, a gente está com sorteio, então até vou olhar aqui certinho, a gente está sorteando então da nossa campanha solidária, né, que é as cestas básicas, o pessoal vem, participa, ajuda ali na escola, né, e a gente vai fazer o sorteio do curso EAD de processo coletivo, né, um curso renomado que a nossa escola está trazendo nessa situação, vai com grandes nomes, grandes professores, né, na modalidade, né, nesse cenário pandêmico, ela continua sendo EAD, que eu acredito que é uma modalidade que veio para ficar, né, assim a gente pode dizer. Então, no fim da nossa live, nós vamos fazer um sorteio, né, vou aguardar ali e depois a gente conta um pouco mais ali, faz essa situação, tem uma surpresinha final para o pessoal ali. Então vou aguardar que o professor Daniel entrar. Não, Coisa eu vi boa. o pessoal está entrando aqui, eu estava, né, professor Daniel, logo eu lhe apresento, né, eu estava dando uma introdução aqui a respeito da nossa escola, né, que tem um renome alto e para ter uma curiosidade para você saber, particularmente no dia 1º, semana que vem, então eu completo um ano de casa, né, e para mim particularmente é uma grande honra estar fazendo essa live, né, que tem e debatendo com você que é um colega, que a gente não se conhece presencialmente, mas já li muito, já vi muito falar bem e tomara que a gente faça um bom, que nem você disse quando me ligou, né? Eu quero uma conversa, um bom bate-papo, né? Isso, Então, com certeza. pessoal, eu vou previamente, antes de passar a bola, eu vou apresentar, né? Nós estamos aqui hoje na live com o professor, o Daniel Otávio Silveira Marinho, que ele é doutor em Direito Constitucional pela FADISP, procurador do município de Manaus, ele é presidente da Comissão de Estudos de Direito Processual da OAB Amazonas e membro do IDP e da ADPRO. É mais ou menos isso, professor Daniel? Mais ou menos essas isso. Qualificações? Mais ou menos isso. E o tema de hoje, então, para o pessoal que está nos assistindo, que a gente vai começar esse nosso bate-papo, né? Eu vou tomar uma liberdade de quebrar um pouco o gelo e fazer uma analogia de um caso particular meu, desse nosso tema, lembrando a minha infância. Vamos ver se o professor concorda. Que quando eu era pequeno, né, uma vez meu pai estava pintando a casa, ali eu cheguei perto e eu queria ajudar, queria ali fazer e vir, e estava lá como criança, eu não sabia muito o que fazer. E meu pai até falou, bom, tu quer ajudar, então tu fica no cantinho e espera, analisa e vai. E o que é essa analogia com o nosso tema de hoje? Que é a deferência judicial. Ora, muitas vezes, né, eu posso fazer aqui um cenário, talvez o meu pai seja traduzido na administração, né, na administração pública, em alguns órgãos específicos, que tem a capacidade, que desenvolve algumas temáticas, né, e tem as técnicas para aplicar.
E muitas vezes o pequeno Gerson, podemos dizer assim, às vezes é um judicial que tenta entrar sem entender muito daquela situação, ou talvez querendo aplicar alguns direitos constitucionais, às vezes em excesso, né, professor Daniel? E ele acaba entrando em loco em temas que não detém tanto conhecimento, intervindo numa seara, assim, vamos dizer que é complexa, né? E às vezes acaba, em vez de auxiliar, né, como diz o professor, professor Barroso cita muito, na grande judicialização, que hoje é a judicialização da vida, né? Hoje tudo se judicializa, né? Então ele tenta fazer uma aplicação de um direito, mas às vezes acaba atrapalhando a própria administração pública. Então eu queria ver se o professor Daniel, nessa minha humilde comparação, né, se concorda um pouco nessa temática de deferência, até que ponto ela está sendo aplicada hoje, até que ponto é respeitada, e paralelamente a isso, até para os colegas que estão vindo ou outras pessoas que não estão no cunho do direito, a contrário senso da deferência, nós temos o conhecido, o famoso, debatido, gostado, odiado, ativismo judicial. Então, né, eu gostaria que o professor fizesse umas considerações e depois a gente vai conversando a respeito do tema. Gerson, meu querido, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Olavo, Elisângela, Carlos Alberto, queridos amigos. É uma honra conversar com o amigo. Agradecer o convite feito pelo nosso amigo Rafael, grande procurador. Querido, você foi muito feliz na sua comparação. Muito, muito feliz. Você foi direto e objetivo. A gente poderia até, se fosse o caso, finalizar a live nesse momento. Mas temos que prosseguir. Meu querido, vamos lá. O tema da live de hoje é deferência judicial. A deferência judicial é o quê? É um princípio, um comando que é dirigido ao judiciário para que exerça uma autocontenção. Ele precisa observar, aguardar, respeitar o funcionamento da administração pública com respeito ao seu processo de escolhas. Desde que, obviamente, esse processo de escolhas seja precedido de um processo, de um estudo, de algo organizado. Não um decisionismo, não algo feito às pressas, ou feito para agradar um determinado grupo da população em desprezo a todo o resto da população, sem esquecer também a tutela das minorias. De certa forma, o que se combate aqui? Se combate o ativismo judicial. Porque hoje, com o advento da Constituição de 88, houve um estímulo da judicialização. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo sabe. Aqui a gente não precisa comentar sobre isso. O grande problema é que nesse excesso de busca por tutela jurisdicional, acaba por comprometer o bom andamento da máquina administrativa. É óbvio que existe aqui o direito fundamental a uma boa administração pública. Óbvio que o dever de se buscar a probidade administrativa. Óbvio que é necessário que se busque a eficiência administrativa, mas também, por outro turno, é necessário o quê? Que se respeite a expertise do poder público. Principalmente em matérias em que o judiciário não tem conhecimento técnico especializado acerca do que está sendo posto em debate. É algo que dói realmente para nós, principalmente procuradores e advogados públicos, quando nós vemos uma política pública que é desenvolvida pelo poder público, seja esse no âmbito municipal, estadual ou no âmbito federal, precedido de estudos, geralmente feito por agências que possuem especialidade para a matéria, e vem o judiciário, uma vez demandado, e numa decisão interlocutória, sem contraditório, desfaz aquilo. Desfaz. Com uma canetada, com perdão da palavra, né? Sempre respeitando o poder judiciário, porque o judiciário é composto de grandes juízes, de grandes atores do cenário jurídico, que são dignos de todo respeito e consideração, mas é duro quando você vê, enquanto operador do direito, enquanto advogado, enquanto operador do direito, que numa canetada, literalmente numa canetada, com poucas horas de apreciação, o judiciário venha e coloque o dedo no andamento de uma política que é desenvolvida por um governo que foi
democraticamente eleito para tal. É duro. Nesse tempo, nesse contratempo, melhor falando, nós vimos aí o surgimento do ativismo judicial, que certamente vai ser abordado durante o nosso encontro aqui hoje à noite. Com certeza. Não, eu até para corroborar, nessa sua ideia, né? Então, fazendo um gancho, hoje o que a gente vê muito aqui, eu particularmente, né? Eu vi que está na nossa live, o nosso coordenador da Força Tarefa da Covid, aqui eu tenho a honra de fazer parte, atuar isso, embora a Covid é um cenário diferente, mas muitas vezes a gente se depara com uma situação que vai ao encontro que você acabou de dizer. Os denominados hoje protocolos. Olha, determinados ali na saúde, passam dias, analisam, fazem aquelas situações e colocam uma situação de impor aqueles protocolos que, na minha interpretação e no cenário prático, eles dependem de testagem na prática, eles dependem de ser feitos e são com cunho variável. Entretanto, muitos juízes aqui no cenário, e como a gente está nessa live, isso eu corroboro 100%. O judicial tem juízes magníficos, entretanto, outros num afã de uma decisão assim rápida e sem pensar que aquilo foi desenvolvido, né, pensado, né, eles esquecem que talvez o administrador também quer o bem da sociedade, que é o interesse público. Que é o interesse público. Então, muitas vezes, mas o protocolo tem que ser melhorado, né? Uma situação, esse protocolo é deficitário, mas o protocolo não foi nem aplicado, porque uma decisão anteriormente impediu que aquilo fosse colocado, fosse analisado, né? Então, acho que a gente se depara muito com essa situação, e aqui eu entro uma crítica, que eu vejo em alguns casos, alguns juízes, a saudosa, a nova Lindbe, não pegou. Ela, em alguns temas, eu cansei de citar em algumas peças aqui, sempre na humildade da retórica, de ter colocado isso, a situação de levar em consideração as decisões do gestor. Né? Levar, quando você suspende um ato, né? Você suspende um ato, levar em consideração aquilo. Mas, infelizmente, né? Entrando na sua seara, e daí eu já vou provocar para o segundo tema ali, né? O juiz esquece. Não, a decisão está baseada num direito fundamental à vida, direito fundamental à saúde, direito fundamental, enfim, né? Que se a gente for expandir, se a gente pegar no estado que nós estávamos e no atual estado democrático de direito, que os direitos foram positivados, foram elencados ali, muitos juízes aplicam, né? A gente diz, só aplica a primeira parte do 196 lá da nossa Constituição e esquece do resto, né? E eu queria provocar agora o professor Daniel, vamos ver, que é uma pergunta que rola nas rodas de interações, nas rodas de estudos. Professor, existe ativismo judicial bom e ruim? O que o senhor pensa sobre isso? Meu querido, sendo bem direto, não existe essa de ativismo judicial do bem e ativismo judicial do mal. Ativismo judicial ele é um fenômeno antidemocrático. É um câncer no nosso modesto entendimento, e repita-se isso, tá? Ao Estado Democrático de Direito. Não é porque se busca a tutela de direitos, no caso, direitos fundamentais, que vai violar as regras do jogo. Não vai se violar os princípios basilares da democracia. Por quê? Eu costumo dizer isso, e acabo sendo criticado, porque acabo sendo muito duro. Se hoje uma pessoa que seja adepta dessa corrente do ativismo judicial do bem e aplauda uma decisão oriunda, obviamente, do judiciário, que tutela direitos que são da sua visão política, por exemplo, esse mesmo poder judiciário, que hoje deu uma decisão favorável àquilo que ele entende por ser correto, moral, justo, legítimo, amanhã ele poderá dar proferir uma outra decisão, desrespeitando as regras do jogo democrático, e ele não vai poder criticar o poder judiciário. Ou, então, em outro sentido, já jogando para uma esfera criminal, saindo um pouco da advocacia pública e indo para o criminal. Perfeito. Okay. Fulano é sabidamente corrupto. Né? Então, ele tem uma taxa. Ele é taxado de corrupto. Ok. Certo. Não vamos aqui iluminar quem seja. Qualquer político. Ok. Perfeito, perfeito. Qualquer político. Ok. Ele é taxado de corrupto. Então, ele tem que ser preso.
político tem que ser preso porque é corrupto. O político fulano. Ok. Sei que o fulano é um cidadão. Sendo cidadão, ele tem para si os direitos e garantias que se encontram previstos na Constituição Federal de 88. A partir do momento que esses direitos não são violados, a Constituição ela deixa de ter guarida, deixa de ter normatividade. Se hoje o fulano é o prejudicado, amanhã pode ser qualquer um de nós. E nenhum de nós vai tacar pedras do Poder Judiciário. Ou seja, o ativismo judicial ele funciona da seguinte forma, basicamente. O magistrado ele acaba sendo impelido a decidir. Ele precisa decidir uma causa que lhe é oferecida, que se encontra sobre a sua presidência. Nesse momento, ele analisa o quadro fático à luz do direito positivo, verifica que aquilo que se encontra previsto no ordenamento não está de acordo com aquilo que ele entende por ser legítimo, correto, justo, razoável, e se arvora no poder legislativo, como se fosse poder legislativo. Ele substitui o poder legislativo, ou muitas vezes acaba afastando aquilo que se encontra previsto na própria Constituição Federal e julga, impondo aquilo que ele entende por ser moral. Ou seja, ele afasta o direito e impõe a sua moral como sendo o direito a ser observado naquele momento. Sendo que isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque a partir do momento nós temos aí violados inúmeros preceitos de natureza constitucional, como, por exemplo, a legalidade, a previsibilidade, a segurança jurídica, bem como tantos outros. O que se quer dizer? Mais uma vez, não existe ativismo judicial do bem e do mal. Ativismo judicial sempre será algo negativo ao Estado Democrático de Direito, pouco importando se, em uma decisão A, por exemplo, vai tutelar direitos fundamentais. Perfeito, perfeito. Olha, esse resumo analisei aqui até para os nossos colegas que estão ao vivo, estão na live, até quem vai ver depois gravado, eu corroboro integralmente, principalmente depois, e aqui eu tenho a total liberdade de lhe dizer isso, que antes de entrar na PGM, atuar em loco, eu não tinha essa visão. Mas a partir do momento que você atua em determinadas causas, pegando esse gancho, você coloca a defesa de uma política pública num cenário judicial, que você faz lá, e não é a quantidade das laudas, que era uma vez, é a qualidade. Você faz uma peça ali, desenvolve uma peça, professor Daniel, de 3 laudas que sejam, mas com fundamento, com a técnica, diz que corrobora com anexos, e o judicial não, afasta com critério de, vamos dizer assim, com perdão da expressão, raso, né, com poucas justificativas, mas ao fundo é nesse cenário moral, que ele entende que um fundamento não está correto, ou pior ainda, quando há uma troca de governo, né, uma troca de governo, assim, inicialmente, que um governo inicial, vamos pegar esse caso, estamos trocamos as eleições municipais, que foram colocar novas ideias, né, colocaram novos planos de trabalho democraticamente eleito, que esse é um cenário que eu queria tocar na sequência, Sim. Né, que o quanto é esquecido, eu acho que a gente tinha tripartição de poderes, ok, mas ao mesmo tempo que nós devemos observar as garantias constitucionais, eu acredito que o judicial também deve observar o que a população escolheu para o seu plano de trabalho. E se aquele plano de trabalho está justificado, está sendo aplicado corretamente de um cronograma escolhido pela maioria, a deferência judicial ela tem que ser o primeiro caminho. E Sim. não o contrário. Sim, não com o contrário. certeza. Né? E não o contrário. É aquela coisa, se o ato praticado pela administração ele está em consonância com a legalidade, com um conjunto de normas que regulam a edição daquele ato administrativo em si, que está sendo analisado naquele momento pelo Poder Judiciário, esse ato administrativo não viola direitos fundamentais, se esse ato administrativo está em consonância com a proporcionalidade, não há como o Poder Judiciário, dotado das melhores e mais legítimas razões e fundamentos, afastar essa política pública, afastar esse ato administrativo. Tem que ser respeitado. Por quê? Repita-se a exaustão. Devemos respeitar a separação de poderes. Isso aí é um preceito fundamental do Estado Democrático de Direito.
deve ser respeitada também a iniciativa do governante, que, ao desenvolver políticas públicas para que seja, ao final, obtido o resultado fim público, deve o Poder Judiciário se limitar a observar e a aguardar, a fim de que, se caso, ao longo do tempo, haja alguma espécie de lesão a um bem jurídico, no caso, em tela aí da pandemia, a saúde, a ordem pública, a segurança pública, agir. O que não pode é o Poder Judiciário se aborar como se o Executivo fosse. Não pode o Poder Judiciário, caminhando para o ativismo, se for o caso, atuar Sim. como se o Legislativo fosse. O Judiciário tem que julgar. Ok, ele precisa julgar, mas ele precisa respeitar a autonomia do ente federativo na elaboração de políticas públicas. Ok, essas políticas públicas devem ser fundamentadas em estudos científicos que estejam disponíveis quando dá a adoção daquela política pública. É uma maldade apontar o dedo para o poder público dizendo que ele errou quando, da adoção daquela política pública, o poder público não dispunha, naquele momento, naquela oportunidade, de outros dados científicos para a adoção das decisões que fossem o melhor para a consecução do bem público, do interesse público, da salvaguarda dos direitos fundamentais. Perfeito. Olha, professor Daniel, é praticamente assim uma excelente aula que o senhor está nos dando, que corrobora com um cenário teórico, e eu tento traduzir um pouco isso na prática. Eu acho que esse detalhe que, pensando ali no ativismo, que o passado dos gestores condena e deixou esse largo caminho para a aplicação do ativismo. Eu cito isso porque era comum, né, o gestor entrar, antigamente, a gente pega nos estudos, e ele ia aplicando, fazendo, né, leis, fazendo atos que realmente, em muitos casos, não tinham fundamento legal, não tinha motivação, né? E eu acho que esse detalhe é uma questão que daí entra, agora fazendo um comparativo, expandindo um pouco a nossa temática, mas eu acho que é aplicável, do papel do advogado público. Quando está lá, ele instruir, ele instigar o gestor para que fundamente. Porque é muito fácil, assim, né, depois a gente criticar né, os juízes ativistas ou uma liminar, né, que nem vamos falar no já, uma liminar suspendeu aquele meu ato. É brincadeira, né, num jargão mais calmo. Mas vamos lá. A gente consegue defender, a gente vai depois justificar. Vamos pegar aqui o exemplo em Porto Alegre, né? Tivemos umas questões envolvendo o mercado público, entre outras questões, demandas grandes ali. Ora, vamos analisar se há justificativas, vamos analisar se há fundamentos. E eu acho que esse detalhe, que é uma melhoria que alguns gestores estão adotando. E aí entra o papel da advocacia para evitar essa situação, que é no quê? Fundamentar o ato. O fundamento do ato, as razões, juntando o técnico com o interesse público, né? Porque eu acredito que a gente ficava muito refém do interesse público. Ora, claro, fazer uma obra, vamos pegar aqui, abrir uma rua, é óbvio que beneficia o interesse público, mas espera aí, é a rua do meu primo, era a rua de tal pessoa, né? Era a rua do irmão de não sei quem, né? Então, não tinha um fundamento lógico para aplicação. Então, isso deixava, na minha interpretação, claro, deixava uma brecha para essas atuações. Já hoje, não. Eu acho que a pandemia, agora entrando num cenário já para lhe perguntar um outro tema, ela trouxe isso. Ela trouxe a capacidade dos gestores entenderem que tem que fundamentar. E fundamentar tecnicamente. E aí entra a problemática de os juízes não terem esses requisitos, né? E querer aplicar, acho que confundir, eu sinto muito, eu não sei se o professor sente isso, a confusão entre jurisdição, né, e o ativismo, né? Estou jurisdicionando, mas não, na verdade está legislando, né? Meu amigo, a questão básica é a seguinte, é que existe uma desconfiança muito forte por parte da população no poder público. A verdade é essa. Tá? Existe uma desconfiança, uma descrença, melhor falando, da população referente à atividade legislativa. Há uma desconfiança, infelizmente, foi estimulada por várias décadas de inúmeros problemas na vida política brasileira. E aqui não é objeto da nossa discussão hoje, não é? Perfeito. Pois perfeito. Isso acaba sendo estimulado. Todo dia isso acaba sendo estimulado por diversos escândalos.
Mas a gente não pode, sob hipótese alguma, macular toda e qualquer administração como se corrupta fosse, como se imoral fosse, como se improba fosse, como se inapta fosse, como se incompetente fosse. Não se pode fazer isso. Não se pode. Tem que se partir daquilo que se encontra resguardado pela própria Constituição, conforme dito agora há pouco. Se, de um lado, nós temos o dever de tutelar a separação de poderes, e nesse meio tempo nós temos aqui a necessidade de se fazer o controle da administração pública, porque isso aí institui a ideia da democracia. No outro ponto, nós também devemos ter a ideia de motivação, de fundamentação, para que o mesmo controle possa ser exercido, seja pela população, seja pelos órgãos estatais constituídos para tal mistério. Pois bem, o controle é legítimo, o controle tem que ser feito. Tá? Nem aqui nós não estamos propondo de forma alguma que o poder público seja imune de controle. Não é isso, sob hipótese alguma. Todo ato administrativo pode ser questionado judicialmente. Pode, sim. Basta a pessoa, uma ação popular, ou então o Ministério Público, uma associação, bater as portas do Poder Judiciário e apresentar a situação ao Estado juiz. Porém, conforme dito pelo meu querido amigo Gerson agora há pouco, o Judiciário ele não dispõe do know-how, da expertise típica de vários setores da própria administração pública. Se o poder público determinou, via edição de um ato administrativo que vá combater, por exemplo, a pandemia do Covid-19 de uma determinada forma e está devidamente fundamentada e de acordo com aquilo que a ciência hoje dispõe comprovadamente por estudos científicos, acadêmicos, o poder público, óbvio, por uma questão de dever, de eficiência, de probidade, de moralidade, buscar aquilo que se encontra disponível, com os recursos que ele possui. Tá? Perfeito. Até porque o poder público não pode, por exemplo, investir um valor que ele não dispõe. Até mesmo por uma questão de respeito à lei de responsabilidade fiscal. Não pode fazer. Mas, voltando ao ponto, tem que ser motivado. O grande problema, já caminhando para o outro lado aqui, meu querido amigo Gerson, é que muitas vezes, alguns entes federativos acham por bem praticar atos fundados em legítimo achismo. Perfeito. Esse é o problema. Não sabe, não tem como fundamentar, seja por uma questão partidária, por uma ideologia, acaba por desrespeitar preceitos basilares da ciência e acaba expondo a população ao arbítrio, a um abuso de poder fundado na moral do governante e acaba expondo a população a uma situação que beira a barbárie. Uma situação difícil. Nesse caso, há uma real necessidade, veemente, diga-se de passagem, da atuação do controle judicial de políticas públicas, de forma que aponte ao magistrado, observado, obviamente, os direitos fundamentais processuais, o caminho que há de ser percorrido para que a segurança, a ordem, a saúde públicas possam ser alcançadas. É óbvio que a necessidade de amicus curiae, é óbvio que o Ministério Público vai ter que ser ouvido, a Defensoria Pública provavelmente haverá de ser ouvida, associações, comunidade científica, etc. O magistrado constitucional não vai ter condição de decidir isso. Não vai ter. Agora, repita-se, quando o poder público ele se encontra devidamente embasado com os recursos que até o momento estão disponíveis e adota uma decisão em consonância com aquilo que se encontra disponível, não pode o Poder Judiciário interferir nisso. Não pode, porque caso contrário, vai gerar mais problemas do que benefícios para toda a sociedade. Perfeito. Professor Daniel, olha, eu corroboro integralmente com essa sua fala, e eu acho que aqui entra um detalhe, eu queria trazer agora para um campo da deferência, quem sou eu, mas dar um exemplo e tentar traduzir numa situação que seria interessante de ser observado, e alguns juízes, eu particularmente já notei isso no judiciário aqui local, nosso gaúcho, alguns, óbvio,
né, da manifestação preliminar de determinadas demandas. Então, né, o que acontece? Antes de deferir uma antecipação de tutela, antes, em vez de os juízes estão adotando isso, intimando, vamos pegar aqui no cenário do município, intimando a PGM, pelo menos, para fazer uma manifestação. E eu acho que isso, particularmente, eu acho salutar, e vale saudar que deveria ser meio que uma regra, embora esteja positivado no âmbito processual, é indicada essa manifestação, a gente sabe que muitos magistrados, né, juízes não fazem, né, optam por fazer a liminar e não gostou, recorra, né? Aí você vai correndo lá, né, no campo prático, tentar fazer um embargo de uma decisão totalmente contraditória, embargos praticamente nunca leva a nada, então vamos para o agravo, né? Então, mas eu queria entrar, não vamos entrar numa reclamação aqui, eu queria entrar nesse cenário mesmo prático, que eu acho que é salutar de um cenário que se aplica no âmbito processual à deferência, é escutar as duas partes. E esse é um campo que tem que ser desenvolvido, e aí eu foco de novo na nossa atuação como procurador, de bater isso numa manifestação que hoje em dia a gente pega. A primeira manifestação ela é muito importante. E aí cabe isso, porque ela induz o juiz até praticamente o resto da demanda. Então, às vezes, uma manifestação, né, de cunho mais frágil prejudica. E depois, claro, você junta informações, você junta a parte técnica, mas o sentimento do juiz ele já firmou. Né? Então, ele já fez o seu ativismo, ele já entendeu que não era assim e complicou. Então, eu acho que se fosse num campo processual, eu queria ver um pouco o professor sobre isso, se ele se entende um pouco dessa minha ideia, que eu acho que seria interessante para evitar um pouco esse ativismo, embora o ativismo é numa decisão em concreto, claro, pode acontecer a qualquer momento, mas trazendo uma hipótese que eu acho que respeita a deferência, é nisso, abrir o viés para outra parte, né, para que ela se manifeste. Porque aí entra na sua ideia que você colocou. Ora, somos nós que temos os fundamentos dos protocolos, somos o executivo que pensou aquela política. Vou dar um exemplo do cenário local aqui. O executivo, em tese, trabalhou ou pensou, e assim a gente parte corretamente, para a reabertura de aulas. Foi esse o cenário, não foi pensado ali. Claro, existe uma questão política por trás, mas os protocolos estão ali. Então, como é que a gente impõe, né, às vezes, uma decisão sem escutar o que está sendo feito? Não sei se o professor concorda dessa linha que eu Concordo. Concordo integralmente. É justamente substituir aquela ideia de conflito, de embate, de uma guerra judicial, e colocar todos numa mesa, mesmo que seja uma mesa virtual. Uma mesa Isso virtual, mesmo. como esse encontro, essa nossa conversa virtual. Colocar todos na mesa para conversar. Para conversar. Porque pode o poder público, nessa oportunidade, explicar de uma forma mais clara, uma forma mais abrangente, as razões pelas quais optou pela prática daquele ato administrativo. Perfeito. Por exemplo, o poder público municipal, sei lá, de Novo Hamburgo, por exemplo, optou por fechar um protocolo, adotar, elaborar, publicizar e determinar que seja seguido aquele protocolo com base nas seguintes premissas: A, B, C, D, E e F. Ok. Poderia ser adotada uma segunda decisão? Poderia. Poderia ser adotada uma terceira decisão? Poderia. Mas, por razões que estão lá publicizadas, a prefeitura achou por bem adotar aquele ato, aquele protocolo que há de ser observado. Se aquele ato está sendo judicializado, na nossa modesta opinião aqui, Jéssica, perfeito. pensamos juntos aqui, estamos aqui em sintonia, claro. O Poder Judiciário, ao invés de dar uma decisão determinando que o município de Novo Hamburgo, por exemplo, adote um protocolo B, ou conforme apontado pelo autor da ação, não. Chama todos para uma audiência, coloca todos para conversar, para que, com base naquele encontro, naquela reunião virtual, possa-se encontrar algo que possa atender aos anseios da comunidade. Porque o que nós acreditamos é que, quando a demanda está sendo judicializada, não é para questões político-partidárias. Nem para atender ideologias. O que se busca é o bem comum. O que se busca é a tutela do interesse público. O que se busca é a consecução dos direitos fundamentais.
Perfeito. Não para defender a bandeira, por exemplo, da direita ou da esquerda ou de um determinado grupo ideológico. Não é isso. O Poder Judiciário não tem que se prestar esse papel, ainda mais exercendo um controle judicial de políticas públicas. Perfeito. Eu acredito que, colocando todos para conversar, gozando de bom senso, de boa fé e de cooperação, certamente o Poder Judiciário, naquela reunião, naquela audiência pública, no caso em tela, aí, pode, ao final, conseguir uma decisão que vá satisfazer, pelo menos em grande parte, a população. Ao invés de ficar estimulando um conflito, um litígio, que vai trazer muito mais prejuízos do que benefícios à comunidade, à sociedade. Concordo plenamente. Né? Nós temos, né, as soluções novas de conflitos, né, meios de mediação, só que aí vem a nossa crítica, né, que aí entra nesse seu papel aqui que eu digo. Ela tem que ouvir todas as partes, mas ao mesmo tempo conduzir para uma solução. Eu noto muitas vezes que ficamos assim, ó, uma crise de determinados temas foi feita a primeira, claro, o encontro com as partes, foi ouvida, aí marca-se uma segunda oportunidade, aí marca-se uma terceira, ora, com a devida vênia, né? Não necessitamos, talvez, de inúmeras tratativas, dependendo do ponto, o caminho tem que ser. Aí eu acho que entra um cenário de condução, não é nenhum ativismo aqui. O magistrado, ele tem que conduzir por uma solução. Senão, a gente estendendo muito esse cenário de oitiva, a pessoa vai ficar sempre defendendo a sua ideia, vai ficar sempre contrapondo, não, eu estou correto, você está correto, e não, vamos para a próxima mediação, vamos para a próxima solução. Né? E às vezes o caminho fica atrapalhado, porque decisões com grande impacto na sociedade ficam reféns de uma determinada situação, né? Mais ou menos isso. Mas, professor, eu queria... Nós estamos acaba nesse ponto, Gerson, fragilizando a política pública que está sendo discutida no nosso processo. Com certeza, com certeza. Eu queria até para nós, estamos ali há 40 minutos, está um papo muito bom, o papo quando diz é bom, vai fluindo. Eu queria ver o que o professor acha né, eu gosto muito de ter exemplos. Será que a nossa Corte Suprema, STF, né, a partir do momento que trouxe, né, ou começou ali fazer essas ideias de ativismo, embora em alguns casos vai na deferência, até que ponto isso influencia, que o professor acha que influencia os demais juízes ou os demais, né, até jurisdicionado, pessoal, para aplicar isso? Será que é um pensamento analisando a Corte Suprema e ele vai ramificado para o Poder Judiciário? O que o professor entende um pouco dessa situação? O STF é um órgão de cúpula. Todos nós aqui sabemos disso, e ele é um parâmetro de atuação de todo o Poder Judiciário. Por exemplo, os juízes aqui do interior do Amazonas sempre vão ter como referência, assim como os juízes do interior do Rio Grande do Sul, vão ter como referência a atuação da Suprema Corte. Se o Judiciário, diga-se aí, o Supremo Tribunal Federal, começar a adotar uma postura de deferência judicial quando essa realmente for devida, necessária e legítima, há um poder de influência muito forte sobre a atuação dos demais juízes que compõem o sistema que compõem o Poder Judiciário brasileiro. Isso aí é algo claro, algo muito claro. Tá? O que acaba caminhando num outro sentido, que foi discutido no início do nosso encontro, agora há pouco, é do ativismo judicial, que hoje o Supremo Tribunal Federal ele possui uma conduta altamente ativista. Tudo bem que nos últimos tempos está começando a haver a aprovação de algumas decisões que buscam a necessidade de autocontenção, mas mesmo assim há ainda uma carga muito forte de ativismo judicial protagonizado pelo Supremo Tribunal Federal e que acaba estimulando, ao meu ver, tá? Com todo respeito e com muita modéstia, digo aqui, uma atuação indevida por parte de parcela do Poder Judiciário que, no afã de buscar a tutela de direitos fundamentais ou então no afã de querer fazer justiça, acaba atropelando o jogo democrático e, consequentemente, acaba afastando as balizas daquilo que apontam ser o Estado democrático de direito.
Perfeito, perfeito. Não, concordo. E aqui eu vou fazer até um adendo na sua fala, que eu acho que isso ela tem muita influência a depender do caso concreto que está posto. E eu digo por isso porque que muitos os denominados casos midiáticos, né, denominadas situações, se eles fossem conduzidos, agora vou dizer assim, no tempo atrás, vamos lá, sem a internet, né, sem a informação rápida, eu penso particularmente, teríamos umas decisões muito contrárias, né? Eu já vi inúmeras críticas a decisões que não estariam com esse grau de avanço que muitas vezes acontece. Eu, particularmente, entendo nessas situações, e até no cenário local. Algumas decisões você pega ali, né? O mesmo juiz, ele adotou uma postura mais cautelosa, escutou o poder público, analisou os fundamentos e, né, vamos dizer, não deu a decisão, não deu aquela liminar, ficou recuado, entendeu por isso. Agora, mudando, passando uma semana depois, entrou uma outra decisão, foi capa de jornal, ela ficou midiática, ela está tal situação, ele vai lá e, claro, ele inverte o papel e conduz para uma decisão totalmente contrária. Eu acho que esse papel, às vezes, da determinada influência da causa, eu acho que eu, particularmente, gostaria de estudar mais sobre o tema, até desenvolver um dia se fosse, né? Mas para estudar até que ponto ele ativa mesmo, né? Numa decisão. Eu acredito no seguinte, Gerson, que hoje ser anti-ativista é um ato de coragem. Anti-ativista é underground. Gostei. É underground. Porque as pessoas, parece que elas ganham, ficam felizes quando o judiciário vai e resolve a questão. Ok, os direitos fundamentais têm que ser efetivados. Perfeito. Todo mundo quer ter acesso à saúde. Todo mundo quer ter acesso à liberdade plena. Todo mundo quer que haja uma boa administração pública. Todo mundo quer que haja punição para aqueles que realmente praticaram crimes, etc. Perfeito. Mas para que tudo isso ocorra, é fundamental que as regras do processo sejam observadas. É necessário que o devido processo legal seja assegurado. É necessário que contraditório, ampla defesa, um direito fundamental a um juiz natural que seja competente e parcial seja assegurado. Porque a partir do momento em que eu afasto, devido ao processo legal, afasto o contraditório, a ampla defesa, afasto a necessidade de se observar o estudo técnico, motivado e científico que levou o poder público a adotar uma determinada política pública, a partir do momento que eu aplaudo esse tipo de decisão, eu estou conspirando, na verdade, contra o próprio Estado Democrático de Direito. Eu estou dando uma munição muito forte ao judiciário que, a rigor, não deveria usar o seu poder para aquilo. Perfeito. Na verdade, o judiciário não existe para isso. Ele está exercendo um poder que não lhe é confiado constitucionalmente falando. Perfeito. A partir do momento em que se aplaude esse tipo de situação, ser um juiz hoje e não ser ativista é um ato de coragem. Perfeito. Não, eu e concordo. Nosso respeito nesse momento. Perfeito, perfeito. Verdade, é a popular, né? Às vezes até hoje virou o caminho mais fácil, né? Você vai ali, né, dá aquela situação e vai transbordando. Só que aí eu entro no cenário, e provavelmente ele está aí na nossa live, né, no meu colega Rafael, né, no cenário da Lindbe, que é uma situação que eu acho que se a gente tiver aqui colegas, procuradores, que é uma tecla que a gente deve bater. As consequências da decisão. E aqui eu também chamo uma particularidade para os órgãos de controle. Os órgãos de controle. Também aqui, eu também atuo num cenário de licitações, foi contemplado na nova lei. Quando se suspender um ato, se analise isso. Ora, eu acho muito grave, e quando você pega na prática, quando você suspende um edital de licitação, claro, eu reitero no seu pensamento anterior que foi perfeito. Nós não estamos aqui defendendo um edital que ele é incorreto, um edital que ele é, indicativo para aquela pessoa. E imoral. Ninguém está fazendo isso. Entretanto, o que a gente também não defende é a paralisação integral, ou ainda paralisar e não decidir, que sai uma decisão cautelar, ela suspende o cronograma, fica aquela situação, o gestor fica refém,
joga, né, brincadeiras, desculpe o teor, a batata para o órgão consultivo defender, é feita a defesa, mas o processo não andou com os fundamentos, é ajustado. Então, esses detalhes, eu acho que tem que ser cauteloso. Por isso que eu entendo, e eu acho que é uma técnica que a gente tem que fazer sempre, virar quase uma, eu posso dizer assim, uma oração, uma petição sempre, é colocar as consequências da decisão. Principalmente nisso, que o magistrado seja instigado, seja mesmo um juiz ativista, que assim seja, para que ele pense melhor, repense, né, os nossos famosos embargos auriculares, né, e falar que o juiz tem que, eu acho que, ter esse fundamento. Mas, doutor, o senhor considerou que se o senhor suspender aqui vai dar isso e isso? Eu acho que antigamente a gente não usava tanto isso, professor Daniel. E eu acho que hoje, com a LINDB, com o respaldo técnico que está sendo colocado, eu acho que isso deve ser aplicado para minorar, né, os ativistas, né? Com certeza. O Poder Judiciário ele deve só pesar as consequências da sua decisão na estrutura da administração pública, sem olvidar o que realmente isso vai impactar na sociedade. Porque, por muitas vezes, o Poder Judiciário, repito aqui, a exaustão, dotado de boas razões, querendo aplicar o direito ao caso concreto de forma adequada, acaba por proferir uma decisão que, ao invés de ajudar, ao invés de implementar a boa administração, acaba por prejudicar, acaba por impor maior prejuízo. Atrapalhar, né? Atrapalhar. Sim, acaba atrapalhando e muito o funcionamento regular da administração pública, e isso, por sua vez, vai impactar na vida do cidadão. Perfeito. Justamente quando vai, repita-se, a exaustão isso, quando toca na saúde e na segurança do cidadão. Perfeito. Professor, olha, é um papo, a gente está, né, quase 50 minutos falando, é um papo instigante, a gente poderia ficar aqui, né, passa muito rápido, a gente até brincou, né, e eu acho assim, eu até peço desculpas se algum dos colegas ou nosso pessoal que está ao vivo fez algum questionamento, se quiser a gente passou até para também não estender, porque logo na sequência a gente tem que fazer o sorteio. Eu queria, na minha, traduzir um sentimento aqui para considerações finais, que eu acho que o nosso papel de desenvolver, ele não pode ficar refém disso. Se há, nessa sua ideia, que há uma incorreção do papel do judiciário, né, de ativar e não considerar a política pública técnica, administrativa e fundamentada, devemos, sim, ir lá, recorrer e fazer a política andar. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, eu né, particularmente digo que a gente não pode ficar refém do ativismo e nós não podemos ser os deferentes, aceitar, né, muitas decisões. O judiciário deu e vamos seguir como judiciário. Mas será que ele justificou corretamente? Esse é um ponto que tem que ser levado adiante, né? Com certeza. Os procuradores, eles têm que zelar pela legalidade da prática dos atos administrativos. Isso é um dever constitucional do procurador, bem como fazer a legítima defesa e representação judicial do ente federativo em qualquer corte. Mesmo que, porventura, o judiciário venha a ter uma conduta de não observar a necessária deferência, deve o procurador manejar os recursos que se encontram disponíveis na legislação para que seja revista pelo Tribunal de Justiça ou pelo TRF, ou então pelos tribunais superiores, STF e STJ, a fim de que o interesse público, a política pública, o ato administrativo que tenha sido elaborado em consonância com a legislação, seja precedido de um estudo técnico qualificado para tal, seja observado, seja respeitado, de uma forma que a autonomia do ente federativo seja observada, bem como, obviamente, todas aquelas balizas que emanam do Estado Democrático de Direito. Ou seja, se o prefeito está lá à frente da prefeitura de Canoas, por exemplo, outro município de Canoas, tem que se respeitar. Tem que respeitar o jogo político. Ele está lá porque a população assim o quis. Não é na carta branca para o prefeito para fazer ele entender. Não é isso. Sim. Ele tem que estar em consonância com a Constituição Federal e com a legislação em vigor. E adotando atos administrativos em consonância com a Constituição e com a legislação, não deve o Poder Judiciário intrometer-se na esfera de atuação do ente
na adoção de políticas públicas notoriamente, repita-se, sem exaustão, quando estiver em consonância com os estudos científicos disponíveis até então. Perfeito, perfeito, professor Daniel. Professor Daniel, acho que nós vamos, né, praticamente encaminhando para o nosso final, né? Foi, olha, um debate aqui, digo debate não é, mas foi uma conversa. Acho que, Franco, eu Muito saí, bacana, né, muito boa. muito boa, assim, aprendi muito. Vou com certeza usar as nossas informações, mas antes, é claro, o pessoal, antes que venham, né, me cobrar ali, a gente vai ter o nosso sorteio, né, fazer aqui o nosso sorteio. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero ver quem tem uma pegadinha, né, uma brincadeira aqui. Quem sabe, o pessoal que está na nossa live pode colocar um dos nomes dos professores, de um dos professores que vão dar o curso de processo coletivo. O professor Daniel não vai colocar, não vai falar aqui agora. Pode escrever aqui, essa pessoa também vai estar concorrendo, tá? Porque a depender do número ela pode ganhar. Então, se alguém sabe, se alguém quiser colocar um dos nomes ali dos professores que vão dar o curso EAD da SDM, né? Nessa situação ali, o curso de processo coletivo, pode colocar ali. E o Rafael, né? Podem colocar ali o nome, se alguém escrever, que ele vai estar concorrendo. Vou dar um tempinho, se alguém vai escrever, e a gente até coloca isso. Logo, logo eu vou pedir para o professor Daniel dar um número, e aqui a gente vai tentar, daí já sorteia aí a pessoa que foi contemplada. Rafael dando um spoiler ali, né? Normal, né, Rafa? Ali dando um spoiler. Abraço. Tá me devendo um café, né, doutor Rafael? É isso aí mesmo. Para nós. Bom, opa, aí sim. Bom, vamos para não perder muito tempo, professor Daniel, númerozinho de 1 a 13. Fique bem à vontade de dizer o número de 1 a 13, a livre escolha. 9. Número 9. Então, número 9 aqui, vou olhar quem aqui deixou entrar para não perder. Número 9, o pessoal vai dizer que é panelinha, mas foi a Dani Copete, a nossa grande colega, que faz parte aqui da escola, então ficou contemplada, né, a princípio desse curso de processo coletivo, né? E eu convido aqui, antes de eu fazer o encerramento, convido aos demais prestigiadores dessa live que façam, né? Venham para a nossa escola, né? A Analise, a gente tem lives praticamente semanais, né? A Dani está comemorando aí, né? Então, esse curso EAD Processo Coletivo. E a Dani também, né? Também está dando uma palestra, está dando curso, né? Um outro tema que está muito na moda, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que eu também confesso que já estou atrasado no estudo. A Dani pega no meu pé, né? Já estou atrasado porque é uma temática importante. Mas, professor, eu agradeço muito. Vou passar aqui para as suas considerações finais. Foi uma excelente live, foi uma excelente aula, um excelente bate-papo. Seu conhecimento é amplo, é objetivo, é claro. Então, eu sei que aqui até alguns conhecidos meus que não são do ramo do direito estavam prestigiando. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da escola. Sabe que está de portas abertas para qualquer temática, para qualquer assunto. Foi um prazer eu falar com você, já estendo um abraço virtual aqui, né? E aguardo também novas, quando tiver, pode nos convidar para a gente, baixando essa pandemia, provavelmente fazer um evento ao vivo, né? Em loco, seja aqui ou seja aí na sua cidade. Doutora Daniela, meu amigo Gerson, grande Rafael, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo convite. A PGM de Manaus conta com vocês também para eventos. Perfeito. Tá? Que esse período pandêmico passe logo para que possamos estar todos reunidos pessoalmente, seja em Porto Alegre, seja em Manaus. E muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa. Aprendi muito com o amigo, muito mesmo. Obrigado. E o que eu puder ser útil, que podemos ser úteis aqui em Manaus, podem contar conosco sempre. É uma parceria, uma amizade que vai se fortalecer muito e boas coisas virão com isso. Meu muito obrigado. Um grande abraço, amigo. A doutora Daniela. E para o nosso amigo Rafael e para todos que acompanharam aqui hoje. Muito obrigado. Uma ótima noite a todos nós. Obrigado, pessoal. Então vamos encerrar aqui. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Excelente resto de semana. Um abraço, boa noite. Um abraço.